As mulheres foram impedidas de viver a sua humanidade. Não eram donas do seu corpo, não eram donas do seu desejo, do seu voto, da sua fala. Não eram donas de si mesmas. E se a gente não é sujeito de nós mesmos, nós não podemos viver a nossa humanidade. Porque o ser humano é o único ser que pode pegar a vida pelas mãos e transformá-la. Nós podemos ser sujeitos, dialogamos com o infinito. Aqui as ruas são luminosas, o sol traz a aurora. Pela manhã posso ver o despertar das rosas. Me movo, pulo, escuto, canto em Deus, eu acredito. Observo, respiro, penso, logo existo. O Congresso é um ambiente de disputa, né? Tem gente que se sente bem nesse ambiente e sabe circular muito bem nesse ambiente. Não estou falando que a disputa necessariamente é ruim. Ela faz parte do nosso modelo representativo e do nosso modelo democrático. Mas é um ambiente carregado, né? Carregado. É um ambiente de disputa, é um ambiente carregado, que você tem que defender, que você tem que argumentar, que tem muitas disputas ali. Então eu não acho que é um ambiente saudável, vamos dizer assim. É um espaço excludente, né? Ele reflete a dinâmica da sociedade brasileira. Não, é um ambiente completamente conservador, machista, heteronormativo. Não sei se vocês caminharam por lá, se vocês sentiram esse clima, quando a gente vai lá e aquela coisa, aquele lugar fechado, meio escuro, aquele monte de gente engravatada, então você já sente uma pressão. E você olha um plenário de 500 pessoas, aí você tem 450 homens engravatados brancos, então não vejo como um lugar que possa ser conversado direitos da população negra, direitos das mulheres, direitos da minoria LGBT. Não é um espaço para isso. O Congresso Nacional ele se formou numa ideia pós-constituinte de uma democracia representativa, mas não chegou lá ainda. E tende a retroceder com essa proposta de reforma política de hoje. Na Câmara dos Deputados, temos 9,9% de representantes. E eu não arredondo para cima, não. Eu não arredondo para 10%. Não chegamos a 10%. Isso, com todo respeito, é uma vergonha, é muito triste, é lamentável quando nós analisamos o contexto brasileiro, o qual representa uma maioria de eleitoras. Nós temos 52,13% de mulheres eleitoras. No hall da taquigrafia tem um expositor com todas as mulheres que foram eleitas até hoje na casa, desde que foi autorizado o voto feminino, 3 anos atrás. A gente ainda não conseguiu incluir as dessa legislatura, mas até hoje a gente não teve nem 250 mulheres eleitas desde que foi instituído o voto. De 513 deputados, então até hoje as mulheres não conseguiram ser metade de uma legislatura. Se você pegar todas, você não consegue metade de uma legislatura. É uma representação pífia. E aí, às vezes, elas conseguem chegar, conseguem alcançar, e quando chegam aqui ou chegam nas câmaras, elas são questionadas das mais diversas formas possíveis, como eu coloquei. Vestimenta, família, postura, incapacidade. Dizem que as mulheres têm que ser capacitadas para estarem lá. E aí dizem que a gente não se elege, que nos gera um cobre e a gente continua com 10%, é porque nós nascemos sem vocação para a política. É que nós nascemos, estranhamente, nós não gostamos do poder. Estranhamente, nós não podemos. Nós somos seres frágeis que não podem. A política é muito difícil para a mulher. Então, por quê? Mais de 40% dos filiados em partido político são mulheres. Então, por quê? Porque nós estamos mais de 40% nos filiados, entretanto, somos apenas 15% nos cargos de menor representação. Entrem nas comissões, lá no plenário das comissões, e vejam as fotos. Vejam os presidentes que foram nas comissões. Analisem quantas mulheres já conseguiram ser presidente das comissões. No máximo que vocês vão encontrar, numa comissão de seguridade social, talvez, ou de educação, que é um tema que é mais simples, vocês encontram 4, 5 mulheres, tira foto. Nas comissões, que são as comissões que são importantes, justiça, as comissões financeiras, se encontrar uma mulher, puta, tá ótimo. Nós temos 4 mulheres em comissões, que isso é o supra-sumo. Nunca antes na história desse país isso aconteceu, não tinha uma representação das mulheres.
e elas são hostilizadas, elas têm a fala cortada, elas são interpeladas com o dedo na cara, com um puxão de braço, com o parlamentar chamando meio que por porrada, com o parlamentar dizendo que não serviria nem para estuprar ou alguma coisa nesse sentido, com o servidor da casa indo para cima de deputado e tu tendo que segurar o servidor para ele não bater na mulher porque ela está ali fazendo uso da palavra dela. Então, a gente já teve algumas situações que você não vê com os homens. Na comissão especial que debateu a redução da maioridade penal, onde nós fomos recebidas e recebidos com gás de pimenta, com toda uma truculência, a gente sentiu que os deputados favoráveis à redução interrompiam os outros deputados que eram contrários, mas em especial as mulheres, calando sua voz, não deixando elas falarem. Eu queria que todos nós aqui nesse ato também pudéssemos repudiar toda forma de silenciamento das vozes das mulheres, porque ainda as mulheres que estão no poder querem nos silenciar, fazem ofensas machistas à Presidenta da República, fazem ofensas machistas às deputadas, às lideranças do movimento estudantil, e nós acreditamos que com mais campanhas como essas, por mais mulheres na política e com mais união de todas nós poderemos superar o machismo e construir uma sociedade onde todas e todos possamos ser iguais. As deputadas elas passaram por um grande problema aqui, porque as cotas, de um modo geral, os movimentos feministas, há muitos anos, há muitas décadas, eles trabalham com a paridade, trabalham com 50%. Isso não vai acontecer aqui. Não vai acontecer porque a maioria da Câmara é composta por homens brancos, mais velhos, dificilmente eles querem abrir mão dos seus privilégios. E as deputadas entraram e falaram, não, tudo bem, a gente não vai mais querer 50, a gente topa ser um terço. Porque já existe legislação que fala sobre isso, países da América Latina mesmo tratam sobre isso. Eles disseram, puta, não dá, como é que você vai querer entrar sem voto? Então o voto que votar em você vai valer o dobro do que o voto que votaram em mim. Colocaram diversas dificuldades para as mulheres. Elas estão cederam para a questão de valer sobre as próximas 3 legislaturas, porque eles entendem que como é correção, não precisa ser para sempre. À medida que elas entrarem aqui, elas vão conseguir publicidade e pronto, naturalmente as mulheres vão ter outras mulheres. Na discussão das cotas agora, elas são ridicularizadas. Elas pediram votação em plenário. Tá faltando panela? Tá faltando um tanque? Vai pro fogão. Parlamentar, não era um alheio na rua, no meio da multidão. Era um parlamentar ali que foi eleito por uma grande parcela da população para estar aqui representando o povo. E ele replicando esse tipo de discurso. No plenário, gritando, vou trazer panela da próxima vez. Bem pesado para elas. Elas escutam isso, o que elas escutam, o que todo mundo pode escutar. O que elas escutam no pé do ouvido, o que elas escutam no corredor, o que elas escutam pessoalmente, deve ser muito mais. Hoje é o dia da votação das cotas e nós vamos fazer tudo para que seja aprovada as cotas. E nós atrasamos um pouco esse evento porque as deputadas estavam, ministra, doutora Nadine, estavam todas reunidas na sala da Secretaria da Mulher, debatendo os procedimentos para a votação que vai começar daqui a pouco. Nesse trabalho a gente faz um comparativo do Brasil em relação a outros países do mundo. E aí mora o problema, o grande problema. O Brasil, apesar de ser a 7ª potência mundial, de ser um dos maiores países do ponto de vista do tamanho territorial, populacional, nós somos o 58º termo de participação das mulheres no parlamento. Na América do Sul, doutora Nadine, infelizmente a gente não ganha de nenhum país. Nós somos o último. Nós estamos atrás de Colômbia, de Peru, de Equador, de Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. Um país que tem uma mulher presidente. Não faz sentido o Brasil, como a 7ª economia mundial, ter menos de 10% de representantes femininas no Congresso. Nós somos, a maioria, dirigimos famílias, são as mulheres. E as políticas que são feitas aqui na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, elas influenciam diretamente na vida das famílias. E somos nós, as mulheres, que sabemos o que precisamos.
e que nossas famílias precisam. Pela nossa própria história, criação, séculos cuidando de criança, de idoso, de doente, nós temos outro tipo de percepção que está fora da alijada do Congresso Nacional. Daí essa importância. Nós não queremos disputar com os homens as vagas deles. Nós queremos as nossas vagas que até então foram subtraídas. E por isso que nós vamos juntos batalhar por esta compensação, por esta política afirmativa. Mais mulheres na política é uma questão de democracia, não é uma questão de reivindicação, é uma questão de democracia. Se nós queremos, de fato, uma democracia radical no nosso país, nós, mulheres, temos que estar representadas no parlamento como nós estamos na magnitude da população brasileira. Quando uma mulher entra na política, essa mulher muda. E quando muitas mulheres entram na política, a política muda. E é isso que nós precisamos agora. A política mudar, a política diferente, a política com olhar feminino. Vamos todas à luta, que hoje é um dia visceral para nós. Reforma política tem que acontecer. Eu quero ver o povo e as mulheres no poder. Quando nós buscamos fazer essa discussão das políticas de cotas para as mulheres, é preciso que nos partidos políticos eles garantam que dentro desse perfil, quer dizer, de gênero, haja também as representações das mulheres negras, da juventude, das mulheres indígenas. No meu partido, o Partido dos Trabalhadores, isto já faz parte do estatuto do nosso partido. A discussão da paridade já foi uma decisão de Congresso, da questão racial também e da questão da juventude e da comunidade indígena. Então, portanto, o que nós pretendemos é, dentro da regulamentação e dentro do perfil e do gênero feminino, que nós tenhamos esses recortes, indígenas, negras e juventude. Mas a gente está cheio de burca, né? O Brasil está cheio de burca. Nós temos menos mulheres na Câmara Federal, tem países onde as mulheres usam burcas. Só para lembrar que a gente tem nossas burcas invisíveis e nossas mordaças invisíveis. É óbvio que ter uma presidenta mulher tem um sentido daquilo que foi falado quando Dilma foi eleita pela primeira vez, que ela dizia, sim, nós podemos. Daí esse sentimento de que nós podemos. Mas é insuficiente por si só para que nós possamos fechar o ciclo da lógica sexista e machista na nossa sociedade. Não, 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 preciso rebolar pra ter ibope. Não, não, será minha simpatia pra ter nome? Não, julgo o livro pela capa do que vê, pois nem tudo é aquilo que parece ser o que vou. Considerando que mulheres somos 51% da população brasileira, 30% foram candidatas nas eleições de 2014, apenas 10% se elegeram. População negra, também 51% da população brasileira. Mulheres negras foram 13% das candidatas nas eleições de 2014 e apenas 3% se elegeram. Então, efetivamente, o Congresso não retrata a formação da nossa sociedade, né? Sabendo disso, ao mesmo tempo a gente valoriza muito as de nós que estão ali no Congresso. E hoje, com o cenário muito conservador, não existe abertura dentro do Congresso Nacional para se conversar sobre os direitos das mulheres. Está cada dia mais difícil. Eles não têm papas na língua, falam mesmo qual é o objetivo deles nessa legislatura e eles têm maioria representativa, têm poder econômico, então o cenário não é bom pra gente, como movimento feminista, como movimento de direitos humanos e tudo mais. Boa parte dos parlamentares, até por conta de suas bases pelos quais eles são eleitos, já chegam com o Congresso com opiniões formadas, especialmente em relação ao direito das mulheres e aos direitos da população negra ou dos povos de religiões de matriz africana. Então, assim, eu acho que Brasília, ela tem esse paradoxo de, ao mesmo tempo que a gente está no coração do poder,
isso não é acessível, né? Não são espaços acessíveis para nós. E eu sinto que estão pipocando coletivos, assim, justamente pela ineficiência do Estado em promover locais de bem-estar e de política, né? Porque isso é política, eu acho. Você fazer um coletivo, mesmo que seja para fazer uma bateria, é fazer política. A participação política, como ela falou, não é só no Salão Verde, não é só no Congresso Nacional. A gente faz política nas ruas, nos nossos bairros, nas nossas casas, né? Não é nada fácil, seja uma mulher de uma região periférica, seja uma mulher que mora mesmo no plano piloto, você tem diferentes desafios. Obviamente as mulheres que estão nas áreas periféricas enfrentam adversidades mais profundas, mas não é nada fácil, mesmo para as mulheres que já conseguem residir ou trabalhar nesse espaço do plano piloto, você se manter aqui, porque todo dia que você acorda e que você vai trabalhar, tem alguém que se incomoda com a sua existência naquele espaço. Com o fato de você estar ali, enquanto mulher negra, ocupando o espaço da universidade, o espaço de uma instituição pública como uma concursada, ou mesmo de empresas privadas. Assim, quando a gente fala de mulher, a gente tem que ter em mente, né, que tipo de mulher que a gente está falando. É a mulher da periferia, é a mulher branca da periferia, é a mulher trans da periferia, a mulher negra da periferia, né? E que periferia, né? A gente está falando. Acho que a gente tem várias questões aí, né? Bom, assim, a gente passa por situações de assédio, que é um assédio racista cotidianas, né? Como, por exemplo, questionamento em relação ao cabelo, questionamento em relação a vestimentas, né? Então, ao mesmo tempo também a gente consegue chegar, mas eles têm um molde, eles têm um padrão e existe uma pressão para que a gente se adapte a esse padrão, que não é o nosso. É um racismo e um machismo que são estruturais. Lembro que esse ano a gente teve uma visita de algumas mulheres da África do Sul, né? Vieram visitar a gente, de conhecer sobre o projeto e de repente, sei lá, possivelmente aplicar isso lá em África. E aí elas perguntaram, mas como é que vocês fazem quando chega uma mulher com uma vivência, sei lá, de violência doméstica e como é que vocês lidam com isso? Ai, eu falei assim, você tá falando da gente, porque a gente também passa por isso, entendeu? Então assim, não existe a gente enquanto promotoras legais populares e aquelas outras mulheres lá. Né? Não tem isso, nós somos todas. Estamos todas aqui, a gente não porque a gente está coordenando ou porque a gente, né, tá incentivando, sei lá, um pensamento crítico e ao mesmo tempo uma coisa prática de o que vamos fazer com as mulheres na comunidade e esse protagonismo, né, feminino. De nos cuidar da gente, da outra, que a gente não passa por isso, a gente passa por isso sim, né? Assim, de um modo geral, as mulheres também têm a dificuldade as que têm uma família, um lar, elas têm muita dificuldade em deixar a casa para ir cuidar disso, da política. Elas enfrentam o machismo dentro de casa, o machismo dentro da sua família, chegar em casa e falar, eu fiquei de babá a noite inteira porque você foi mexer com política. Mas, pô, o filho é nosso, como é que você tá de babá? Você estaria de babá se você não tivesse nenhuma responsabilidade, mas o filho é teu também. Ou então, olha, teu filho chorou o dia inteiro porque você não estava aqui. E a mulher já vai com aquela culpa. Então, adoeceu, tu vai deixar teu filho doente em casa, tu vai trabalhar? Aí a mulher larga o trabalho para ficar com aquele filho, então ela larga a política para ficar com aquela criança. Então ela tem essa outra dificuldade também no âmbito familiar, que ela é cobrada pelo parceiro dela, pela família dela, pela mãe que não entende como é que ela abandona aquilo ali para poder estar cuidando disso. Se ela leva a criança, ela tem dificuldade, ela não vai ter onde deixar essa criança, ela vai expor essa criança em condições que são complicadas, então são fatores dentro do partido, dentro da sociedade, dentro de casa que influenciam a participação pequena das mulheres. É muito corrido, né? A vida a gente fica muito corrida. A mulher, por exemplo, você está numa mesa de reunião, a mulher é aquela que levanta e fala que precisa pegar os filhos na escola. Os homens, em geral, não. Isso tem mudado um pouco, né? Então, por isso que eu falei da questão da sobrecarga, é um pouco isso.
A mulher, a gente precisa faltar no trabalho quando o filho está doente. Mas eu acho que isso está muito mais ligada, não a questão de ser mulher, mas muito mais a questão de ser mãe. De não ter, sei lá, dupla jornada, de não ter tripla jornada, de ter, sei lá, uma jornada quádrupla ou mais, né? São várias demandas. Sim, essa é uma realidade da mulher camponesa, de algumas mulheres camponesas, eu diria de várias, de repente a maioria em peso, né? E aí você soma isso tudo. Quando é que vai sobrar tempo para política? Quando é que vai sobrar tempo para estudar? Quando é que vai sobrar tempo para... Não sobra tempo, gente. A gente está exausto, simplesmente. Sabe, você quer chegar em casa, se você tem uma televisão e assistir novela, você quer chegar em casa, ligar a televisão e assistir a novela. Uma coisa barata de se fazer é isso, ligar lá, chegar em casa, ligar a televisão e receber. E aí o ciclo nunca termina, né? A política ficou longe. Por exemplo, se você compara também com as mulheres das zonas rurais, né? As mulheres ribeirinhas, as mulheres, né? Camponesas, aí, não sei, de repente a gente tem um pouco mais de contato, né? Com a política, ou, sei lá, com essas questões. De igualdade, lutaremos até o fim. Eis-me aqui, citei várias guerreiras, sim, exemplos de força e coragem, sem jamais desistir. Resistir é levantar mais que cair. Mulher pensante, cidadã, rapper, vou seguindo assim. A nossa construção política é uma construção política pelo afeto. A gente acredita que o racismo, o machismo nos vulnerabilizam muito na nossa cotidianidade. Então, o espaço de militância é também um espaço de acolhimento na nossa concepção, um espaço em que a gente pode se apoiar, que a gente pode se solidarizar umas às outras, né, nas questões que acontecem no nosso dia a dia, assim. Então a gente trabalha muito assim com esse foco de ter trocas com mulheres para a gente falar sobre os nossos direitos, sobre nossas vivências, a gente fala sobre as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas alegrias e também, não sei, de como é, né, essa coisa de ter troca entre o meio de mulheres que a gente é sempre colocada, por exemplo, para competir uma com a outra, né? Nunca, sei lá, de dar as mãos e caminharmos juntas. Então, eu acho que a questão das promotoras da Negócios Populares, nesse sentido, é trazer, né, essas mulheres para uma reflexão mais crítica e principalmente reflexões sobre as quais elas nunca tiveram, né? O que eu sinto, mas a internet tem me ajudado bastante, é que o fato de estar em Brasília dá uma responsabilidade muito grande. Então, ou seja, tem a votação, o que está atual, a votação da reforma política, a questão de cotas. Então, por mais que o site da Câmara seja para todo mundo, por mais que a TV Câmara seja TV aberta, as pessoas ligam para a gente para saber sobre isso. Então, existe uma busca, pelo fato de a gente estar aqui, pelo fato da história do CFM ter se calcado na questão, na ligação, na conversa com o Congresso Nacional, mas eu vejo como uma fonte qualificada de informação sobre o Congresso, sobre o que está acontecendo na esplanada, que de fato é. Por mais que a internet, a televisão, ela rompa muitas barreiras geográficas, não rompe todas, né? O fato de estar em Brasília, eu acho, nos permite, nos facilita estar antenadas com os temas que estão sendo debatidos nacionalmente, né, na política, dentro dessa seara que a gente atua, que é a seara da questão de gênero e da questão de raça. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Eu acho que o que muda com uma presidenta, né, é a possibilidade. Acho que é você conseguir vislumbrar até onde, por exemplo, nós mulheres podemos chegar. É um pingo de vislumbre, eu acho. Na verdade, de repente, para algumas mulheres representa muita coisa,
né? Então, por exemplo, essa representação política, né, da mulher na política é muito importante, né? E quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, cotas de não sei quantos % para mulheres na política, e essas cotas não estão sendo preenchidas, né? Porque as mulheres não são incentivadas, porque a gente é sempre silenciada, né? Ainda mais quando a gente é mulher negra, que aí a gente está completamente, né, por fora mesmo, porque as poucas mulheres que tem, sei lá, né, na política, a maioria dessas mulheres não são mulheres negras, né? E quando você pensa, sei lá, em mulheres indígenas, puxa, aí que, né, tipo, fica uma realidade ainda mais distante, né? Eu tenho um exemplo da nossa Irmandade. A gente tem uma irmã, Daniela, que tem uma filha, Maria, que tem uns 7 anos, 8 anos. E que quando a presidenta Dilma foi eleita, ela falou para a mãe dela: mãe, agora eu quero ser presidenta. Eu também quero ser presidenta um dia. Então, acho assim, tem uma parte simbólica da eleição da presidenta Dilma muito importante. Em que pese todos os questionamentos que podem e devem ser feitos, e a gente faz vários a esse governo, porque a gente acha que, infelizmente, a questão racial, a questão de gênero não tem sido priorizada. Penso que a gente deve ter cuidado no debate que a gente faz em relação ao governo, até porque alguns debates têm sido extremamente machistas. Se fosse um homem, não receberia tantos insultos quanto têm sido feitos, né? Essa criança que a Juliana falou é uma criança negra, então assim, é muito interessante que ela consiga se enxergar, né, a partir da ascensão da presidenta Dilma, e que ela consiga se colocar nesse lugar. Assim como ela, tem outras crianças que se viram nesse lugar, que é um grande lugar de poder, né? Mesmo com a Dilma sendo presidenta e impondo socialmente que a mulher pode ser presidenta, ela pode ter acesso a cargos de direção, quando a gente pensa em DAS, pode ser ministra de Estado, quando a gente pensa que ela colocou um monte de ministra nas pastas, que ela pode ter uma profissão e ser boa nisso, né? A representatividade política não concorre, não anda paralelamente a isso. A gente não consegue reverter isso nos dados, nem na esfera federal, nem na municipal, nem na estadual. Mas, ao mesmo tempo, de que mulheres a gente está falando, né? A gente não está falando, por exemplo, das mulheres da periferia, né? Ela tem o pano de fundo dela, cultural, socioeconômico, racial, não é, né? De boa parte das mulheres, por exemplo, no Brasil, né? De que mulher a gente está falando? Representação, mas representação de que mulher, né? Não só da mulher branca de classe média, da mulher branca de classe média alta, da mulher branca que cursou a universidade, da mulher branca que teve contato, né, com você. A gente está falando de mulheres pretas, por exemplo, pobres da periferia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma mulher, entende? Agora, a gente também acha que ocupar os espaços de poder não é resolutivo, isso não é a solução. Depende de como você ocupa esses espaços de poder, né? Se a gente chegar com a mesma lógica, que é uma lógica racista, machista, heteronormativa, né? Não vale esse tipo de lógica. A gente tem que ocupar os espaços de poder incluindo essa lógica do poder, o que é extremamente complexo, né? E a salva de palmas é para a mulher brasileira.